Olá você, muito bom dia! Está no ar o nosso quadro preferido de todas as quintas-feiras, cultivando o bem-estar emocional com a nossa psicóloga, nossa terapeuta Liliane Dutra, que já chega para falar do assunto tão importante nesse mês de outubro, né, doutora? Bom dia! Bom dia, é um prazer mais uma vez estarmos aqui, né? Então, esse mês, né, que faz alusão, né, Outubro Rosa, ao câncer de mama, né, de prevenção ao câncer de mama. Então, é importante a gente falar sobre isso, né, sobre esse cuidado relacionado à saúde mental, né, que deve vir junto do cuidado físico. O câncer de mama e o cuidado com a saúde mental. E é extremamente importante, como a senhora já falou aqui, já mencionou no programa, da importância tanto de ter esse cuidado com a questão da mama, mas a gente sabe que muitas pessoas acabam também mentalmente, psicologicamente, fica muito mal, dependendo do resultado que recebe, dependendo... quando às vezes nem recebe o resultado, já fica preocupada com o resultado. Ou preocupado, a gente traz essa alerta para as mulheres, mas é bom entender que câncer de mama também tem atingido os homens. Claro que é raro, muito mais para as mulheres, mas tem atingido também os homens, e a gente vai falar para todos os públicos hoje, né, doutora? Pois é, né? Independente de ser de mama também, né? Qualquer tipo de câncer, né? Qualquer tipo de adoecimento físico, né? E dependendo do nível do adoecimento, gera uma questão, né? Um abalo, um impacto emocional que precisa ser cuidado. Pois é, eu vou lhe fazer uma pergunta para a gente começar a dissertar essa conversa, mas antes eu quero agradecer a participação dos ouvintes, as pessoas que todas as quintas-feiras já param para acompanhar esse momento aqui na Rádio Camará, dentro do programa Jonas Silva. Então, eu gostaria de já saber da senhora por que é importante olhar para a saúde mental desde o início de um tratamento, principalmente as pessoas que estão cuidando aí do câncer de mama, estão cuidando da saúde, e o quanto é importante isso, doutora? Então, né, diante de um diagnóstico como câncer, né, então é muito natural, né, que existam vários sentimentos, que surjam a partir disso vários sentimentos. Então, medo, ansiedade, tristeza, raiva, né? Então, sentimentos que normalmente eles vêm, né, e muitas vezes juntos, né, às vezes separados, mas enfim, normalmente esses sentimentos eles aparecem, né, e que quando se tem um suporte psicológico, né, de um acompanhamento, isso e um cuidado nesse sentido, né, se torna um pouco mais leve, né, um pouco menos difícil, porque por si só é algo difícil, né? Então você se deparar com uma doença que é uma doença grave, séria, né? Então, de fato, o medo ele é muito presente. E agora? Como é que vai ser? Vou passar por todo esse processo, né? E aí, o medo de morrer, enfim, medo de tanta coisa. Então, o suporte emocional ele é muito importante, é fundamental. Esse suporte que a gente fala, obviamente que a gente está falando do suporte mais profissional, mas é preciso também ter esse suporte em casa, né? Encontrar esse suporte em casa, na conversa com as pessoas, porque às vezes, em vez de as pessoas se ajudarem, elas utilizam essas conversas não para suporte, mas para sofrer mais um pouco, para ficar ali se martirizando. É muito ruim quando as pessoas usam o pensamento para sofrer, para ter medo. Então, encontrar nas pessoas de casa um apoio, uma saída também é importante, né, doutora? A gente chama de rede de apoio. Essa rede que está ali junto, né, daquela pessoa que está doente, que vai apoiar, que vai estar junto, né, que vai dizer para ela, eu estou aqui, você não está sozinha, né? Então a gente vai enfrentar juntos esse processo. Então traz um conforto, sem dúvida nenhuma, né? E é muito importante saber que não está só. É muito importante. Eu posso falar, eu sempre trago aqui nos programas exemplos vividos na família. Minha mãe, ela teve um problema na mama, né? E quando ela soube que tinha um nódulo nos seios, que ela precisava tirar, eu ainda recordo o quanto que ela sofreu em saber que estava com nódulo e que precisava retirar. Eu acho que o sofrimento acaba sendo bem maior
do que mesmo quando você vai fazer o procedimento, você vai passar pelo procedimento. É mais traumático, doutora, do que talvez a dor física que a pessoa está sentindo ali, né? Sim, sim, né? Receber o diagnóstico, né? E aí a gente sabe que o câncer ainda tem muito essa coisa, né? Antigamente não se falava nenhum nome, né? A pessoa tem o medo, não né? Não é? Porque como se falasse o nome, parece que ia atrair. Então não podia nem falar o nome. Hoje em dia a gente sabe que a medicina tem avançado, né? Então existe a medicação também tem se atualizado e tem trazido aí, né, mais tipos de medicações mais eficazes, né? Enfim, que hoje a realidade é diferente, né, de algum tempo atrás, mas ainda, né, quando se fala de câncer, ainda tem muito mito mesmo, né? De, eita, eu tenho câncer, eu vou morrer, como se fosse uma condição necessária, e não é, né? Inclusive, você falando da sua mãe, né, eu queria dedicar, inclusive, esse programa à minha mãe, que não está mais aqui, e que ela teve câncer de mama, né? Infelizmente, ela não está aqui para contar a história dela, mas assim, mesmo que ela não tenha conseguido, né, a cura do câncer, mas ela deixou um legado incrível, né? E que hoje eu me sinto um pouco porta-voz do legado dela, né? De tudo que ela deixou de ensinamento. E que tudo que eu vou falar aqui é como se eu estivesse falando dela, porque ela fez tudo isso, tudo que deveria ser feito, né? Então, ela fez acompanhamento psicológico, ela usou a fé a favor dela, a gente vai falar mais daqui a pouco. Enfim, né? Ela foi uma pessoa que deu um exemplo de vida, assim, de viver até o último dia, sabe? Ela viveu de verdade, né? Ela não se deixou levar por essas emoções naturais de muita tristeza que vem, mas ela não se prendeu a isso, né? Ela viveu com vontade de viver, com fé e com esperança, né? Enfim, ela foi porque chegou o dia dela, eu acredito nisso, né? Mas é um exemplo, é um exemplo. Eu estava pensando há pouco exatamente sobre essa questão da morte, que as pessoas têm, não é o tema, mas as pessoas têm muito medo, assim, de lidar com a questão da morte. Uhum. E me fez fazer uma reflexão quando eu estava vindo aqui para fazer o programa com a senhora. É o caminho de todo mundo. Sim. Por mais que você esteja aí do outro lado e fale assim, eu não quero passar por isso, né? Eu temo passar por isso, mas vai passar. É o caminho de todos. Então a gente precisa ter uma reflexão profunda e aprender a ter essa relação a ponto de entender. Independente da doença que você está tendo, você pode até, de repente, vir a óbito por conta dessa doença, mas tem pessoas que não vêm a óbito por conta dessa doença, seja o câncer, seja qualquer outra doença, e a gente está falando aqui do câncer de mama. Tem pessoas que conseguem viver muito tempo, conviver com a doença, fazendo quimioterapia, fazendo cirurgias, se for o caso de retirada de alguns linfomas, e ela vai sobreviver. Mas a gente tem que entender que uma hora ou outra nós vamos, tá? E entender que o final é esse. Não adianta a gente, meu Deus, eu vou fazer isso para evitar. Lógico que a gente tem que procurar um médico, lógico que a gente tem que fazer a nossa parte. Fazer a nossa parte. Mas o medo em si, às vezes o medo da morte causa esse medo, essa sensação, eu diria, tão estranha nas pessoas, né, doutora? De muita ansiedade, né? A gente vai falar sobre morte em novembro, né? Eu já estou planejando. A gente vai falar sobre morte? Coisa boa. Eu vou gostar. Por conta do finados, né? Então, eu acho que esse tema é interessante para a gente trazer. Claro. É um tema importante. Claro. Sobre o luto, né? E a vivência do luto. Exatamente. Isso é muito bom. Mas... Agora, só para a gente falar, o diagnóstico costuma ser um momento muito difícil, como a gente está falando. Minha mãe, quando ela soube, ela ficou muito sofrida. Agora, doutora, quais são as reações emocionais mais comuns quando a mulher recebe essa notícia? E a senhora falou que vai falar um pouco da sua mãe, eu já estou vendo aqui, e o pessoal de casa pode esperar também, para ter essa relação, essa reação com uma vivência, né? Pois é, né? É interessante que hoje eu não tinha pensado, eu não consegui convidado, mas assim, acaba que o convidado sou eu mesma, né? Porque eu tive essa experiência muito perto, né, da minha mãe, e muito recente, porque ela faleceu esse ano, em janeiro, né? E estava nessa... Eu não gosto nem da palavra luta, porque quando a gente fala luta, é como se ela tivesse perdido a luta. Sim. E no meu ver, ela não perdeu a luta, sabe? Ela venceu. Não venceu
no sentido de curar, mas venceu dando exemplo. A cada etapa, né? A gente pode dizer, né, e venceu deixando o grande exemplo que ela deixou, né? Foi um grande exemplo para mim e para todo mundo que conviveu com ela. Sim, você estava falando... Das reações. Das reações durante o diagnóstico. Isso, né? quando a pessoa descobre, qual é a reação que a mulher recebe, quando recebe essa notícia, qual é a reação que a gente já percebe que ela tem? Normalmente é uma reação... Normalmente vem alguns sentimentos, né? Às vezes de raiva, né? Onde vem a pergunta, por que eu? Por que comigo? Logo comigo, né? Então, esse sentimento é um sentimento comum, né? Algumas mulheres, elas trazem esse sentimento. Culpa também. Então, algumas mulheres trazem esse sentimento de culpa e se perguntam, será que eu fiz alguma coisa errada? Será que eu negligenciei o cuidado comigo? Né? Então, às vezes vem essa culpa também. E aí, tristeza, né? Ansiedade, porque vem todos esses medos, né? Da morte, que a gente estava falando aqui, né? Medo do que vai ser vivido ao longo do tratamento, que a gente sabe que é um tratamento agressivo, né? Então, muitos medos, naturalmente, né? Desse futuro, né? Que diz respeito ao tratamento, pós-tratamento, enfim. A impotência em si, né? Sensação porque de potência. Você está ali se sentindo impotente. Fala Exatamente. Assim, posso fazer nada. Exatamente. Né? O que é que eu posso fazer por mim mesma? Né? O que é que eu posso fazer por mim mesmo? Você está ali numa situação de impotência e deve ser uma reação muito ruim, né, doutora? É uma sensação muito ruim. Mas assim, é como se a vivência de uma doença, né, como câncer, ela trouxesse uma lente de aumento para o que a gente já vive na nossa vida. Porque a gente vive numa grande incerteza a nossa vida. É verdade. Não é? Qual é a certeza que a gente tem que a gente vai estar vivo amanhã? Eu não tenho nenhuma certeza disso. Né? Eu acredito. Eu espero que sim. Mas certeza não tenho nenhuma. Né? A senhora coloca uma coisa que há muito tempo atrás eu falava com a pessoa sobre emprego. Eu não trabalhava com carteira assinada, aliás, raramente trabalhei com carteira assinada. Acho que uma vez na vida eu trabalhei com carteira assinada. Fui CLT. E eu conversava com a pessoa porque eu sempre trabalhei fazendo minhas coisas do meu jeito, empreendendo de um jeito, empreendendo do outro. E eu falava, eu não tenho certeza de absolutamente nada aqui na minha vida. E a pessoa olhou para mim e falou, e a gente tem certeza de quê? Até quem é CLT não tem a certeza se ele vai manter-se no emprego o tempo inteiro. E às vezes a gente se pega com aquela ilusão, fala assim, poxa, e amanhã? Né? Eu estou tão preocupado com isso. E deve ser assim também com alguém que está doente. Né? Viver essas incertezas. Isso. E a senhora traz para a gente um alento de dizer que ninguém tem certeza de absolutamente nada. Não. Então a gente precisa conter isso, né, doutora? A gente precisa entender isso, que não adianta a gente querer ter controle se a gente não vai, tem coisas que não tem, que a gente é impossível ter controle. Não adianta a gente desejar, querer ter, que a gente nunca vai ter. E a morte é uma delas, né? Você não vai se livrar dela, né? Não, mas a gente não sabe o dia, a hora e como vai ser. Né? E por causa disso a gente vai ficar pensando nela, né? Não, a gente tem que viver hoje. Por isso que, mais uma vez, minha mãe é um grande exemplo, porque ela fez isso. Ela conseguiu não pensar no que ia acontecer depois. Ela viveu cada dia como se fosse o último. Será que é o grande problema das pessoas que estão enfrentando, as mulheres que enfrentam o câncer de mama, por exemplo, doutora? Deve ser esse grande problema, a incerteza do que vai acontecer. Será se eu vou tirar a mama e daqui vai acontecer algo pior? Depois que eu tirar a mama, não vai dar jeito, eu vou morrer. Sim. Talvez isso consome mais a cabeça da pessoa? Sim, sem dúvida, sem dúvida. É como eu falei, é um alento de aumento, né, que se coloca nesse sentido, das incertezas, né, do não ter controle, né? Mas assim, como a vida, ela é assim também, né? Então, o recado que eu dou é, viva hoje, se preocupe com hoje. Então, se hoje tem uma quimioterapia para fazer, então se preocupe com a quimioterapia de hoje, com a consulta de hoje, né, com o que você precisa fazer hoje para cuidar de você, seja alimentação, seja um momento de lazer, né, seja um momento de autocuidado, né, enfim, coisas que você pode fazer por você. Eu lhe pergunto, doutora, como é que a mulher pode lidar com o medo?
a ansiedade e a gente está falando de incerteza, eu lhe pergunto, e a incerteza sobre o futuro? A gente está dizendo aqui que existe. E agora, como lidar com isso? Eu estava falando justamente disso, né? Então, não existe uma receita pronta, mas quando você consegue se concentrar no presente, né? E tentar, por mais difícil que seja isso, minha gente, mas é um exercício. E tentar não pensar muito no que vai vir depois. Então, você já está, né, desacelerando, você já está tentando fazer com que essa ansiedade exagerada ela não venha, né? Então, a ideia é essa. Se concentre no hoje. Um dia de cada vez. Né? Porque... E isso serve para tudo, não é só para o nosso tema de hoje, né, doutora? Porque às vezes a gente se pega assim, pensando aceleradamente, a gente já está em 2030 e olha que nem terminou o dia de hoje, né? Nem terminou o dia 16 de outubro ainda. E nós já estamos há anos-luz, já estamos há 2030 preocupados. Meu Deus, e se eu não conseguir isso? E se isso der errado dessa forma? Como é que vai ser isso? Então é preciso que a gente tenha essa contenção, é preciso que a gente desacelere, como a senhora está dizendo, né? Esse desacelerar é não pensar muito no que vai vir. E não pensar muito no que você não tem controle, né? Então, se você não tem controle, se você vai ser curada ou não curada, se você não tem controle, se o tratamento vai demorar muito ou vai demorar pouco, se você não tem controle sobre isso, por que ficar pensando e gastando energia nisso? Então, se concentre no que você tem controle. Então, você tem controle no cuidado com você, você tem controle na sua alimentação, você tem controle em uma atividade física, né, que você pode fazer. Você tem controle em ter momentos de lazer, momentos de descontração, momento com a família. Isso você tem controle. Então, se concentre no que você tem controle. Né? Ajuda muito nesse processo. Doutora, o tratamento muitas vezes provoca, no caso do câncer de mama e qualquer outro câncer, mas a gente está trazendo esse outubro rosa, esse tema que é tão importante, e alertar para as mulheres a ter esse cuidado de estar sempre fazendo um exame preventivo, procurando saber como é que está, procurando sempre fazer... Minha mãe sempre dizia que foi fazendo o toque nos seios que ela acabou descobrindo os nódulos que ela tinha. E ela ia muito sendo orientada para fazer isso. Então a gente diz para você que está em casa também, para se orientar nesse sentido. E eu lhe pergunto, doutora, o tratamento muitas vezes provoca mudanças físicas marcantes, como a queda de cabelo, a masticotomia, como essas mudanças elas podem impactar a autoestima e a identidade feminina, doutora? Pode impactar muito, né? A gente sabe que a identidade feminina, né, ela tem muito a ver com o físico, com a aparência, né? Então, isso é algo posto culturalmente. Então, os cabelos é algo muito feminino, né? Então, a mulher ela tem uma preocupação muito grande, normalmente, com os cabelos, os seios, as mamas, que é algo extremamente feminino. Então, o câncer, ele traz isso, né? Ele traz, muitas vezes, a perda do cabelo, ele traz a questão da cirurgia, que é a retirada da mama, de uma das duas mamas. Não, então, é uma mutilação, né? Não deixa de ser uma mutilação. E o que é algo muito agressivo e que não tem como não gerar um impacto grande nessa identidade, nessa autoestima. Então, é um momento muito delicado e que a família e que os amigos precisam estar muito junto dessa mulher, apoiando ela, né? Para que ela perceba que o valor dela e que a beleza dela não está só no cabelo, né? Mas está muito além do cabelo, que não está só num seio, mas está muito mais do que isso, né? Então, é o processo também de autodescoberta, né? De descoberta de outros sentidos para a vida, né? De descoberta de outros valores, né, que vai além da aparência. Então, é um processo extremamente doloroso, mas que também pode ser muito rico nesse sentido, né, de muitos aprendizados, de muitas descobertas. Então, apesar de todos esses desafios, é possível, né, passar por esse momento tirando grandes lições, aprendendo muita coisa.
Eu quero agradecer a doutora Liliane Dutra. Estamos participando desse programa tão importante. Você pode participar também todas as quintas-feiras aqui na Câmara FM. A doutora pode seguir também, né, nas redes sociais, né, doutora? Passa aí suas redes sociais para quem está nos acompanhando agora. E a senhora já tem aí uma legião de ouvintes que gostam, que lhe acompanham, que já sente falta do programa quando não acontece, que já pergunta se o programa vai acontecer, que já faz parte do nosso programa Jonas Silva. Quem quiser acompanhar já pode seguir nas redes, né, doutora? Pois é, então vai lá, né? Psicóloga Liliane Dutra. Então interage, perguntas, dá sugestões dos próximos programas. Então a gente está super disponível para acolher as perguntas e dúvidas de vocês. Olha, eu quero aqui fazer mais uma pergunta para a doutora Liliane. E você que está acompanhando a gente, fica à vontade também para entender esse tema. Um tema que é complexo. Parece que coincidentemente... Tanto a doutora Liliane Dutra como eu tivemos assim casos bem parecidos, né? As nossas mães passaram por isso e eu acho que a gente pode, de certa forma, ter uma vivência de alguém que acompanhou. De alguém, né, que a gente acompanhou. Eu sei que foi bem sofrido e eu não sei como foi nos primeiros momentos, como foi que sua mãe... Agora eu vou lhe entrevistar, não tem aqui, já não vou conversar com a psicóloga, eu vou conversar com a pessoa que vivenciou isso. Nos primeiros momentos, os primeiros dias, quando a família descobriu, que ela falou para vocês, como foi a reação de vocês e como foi a reação dela? Foi um impacto grande. Eu me lembro que eu estava no retiro, né, no retiro da igreja, não por acaso, né, eu acho que foi bom eu estar ali, porque eu me fortaleci ali naquele retiro, né? E aí, na segunda-feira, esse diagnóstico foi no sábado, e aí eu só conversei com ela pessoalmente na segunda. Então, eu já estava mais fortalecida, né? Para dizer a ela que eu estava ali com ela, que ela não estava sozinha, né? Inicialmente teve um impacto, sim, mas como eu falei, minha mãe, ela é uma pessoa... muito iluminada, né? No mesmo dia do diagnóstico, ela tinha planejado ir para uma festa e aí, no mesmo dia, ela me disse depois, né, que pensou em não ir para a festa, mas depois, ao mesmo tempo, ela pensou, não, eu não vai mudar em nada se eu não for para a festa, então eu vou para a festa. E ela foi. No dia que ela recebeu? No dia que ela recebeu. É muita força, né? Muita força, muita força. Eu me impressiono, sabe? Impressiono com a força dela, assim. De fato, foi uma grande guerreira em todas as etapas. Pensou ela, muda em quê? Exatamente. Né? Se eu não vou para festa, se eu vou para festa, isso não vai mudar, isso não vai me trazer a cura, não. Isso não vai piorar a minha situação, isso não vai fazer nada. Não. Acabei de saber. Ô, doutora, quando a gente sabe, ou qualquer pessoa que sabe disso, isso é mais desgastante? Psicologicamente, porque veja, por que eu estou lhe fazendo essa pergunta? Aí tem o fulano ou a fulana que está com câncer de mama, mas já está há anos, não descobriu. Aí vai, faz um exame, descobre, tem o diagnóstico que está com câncer. 15 dias depois, essa pessoa parece que a doença tomou conta dela, começa a se deslacerar, começa a desaparecer, começa a perder peso. Isso é o psicológico? Eu acho que teria que ser, eu não posso garantir, né? Porque aí tem um lado médico, né? Clínico, né? Que deveria ser avaliado, mas com certeza o aspecto psicológico, né, emocional, ele contribui ou não, né, para o tratamento, né, para o avanço da doença, né? Enfim, né, acredito demais nisso. Então, a gente vê relatos de pessoas que convivem com câncer há anos e que vivem uma vida praticamente que normal, né, embora já esteja com metástase. Eu já ouvi histórias, né, de pessoas com metástase e que ainda assim convivem com a doença e vivem, né, e seguem a sua vida, apesar do tratamento, apesar de todo o processo, seguem com a vida. Não se deixam abalar com aquilo no sentido de que eu não vou parar de viver. Eu vou viver? Eu vou viver. Enquanto eu estiver viva, eu vou viver. Já outros
tem outras pessoas que se abalam mais. Cada pessoa é única, né? Não cabe julgar, mas assim... Depende muito também, vou parafrasear a senhora agora, é uma questão clínica, mas eu acho que depende muito da estrutura psicológica dessa pessoa, né? Também, Cada pessoa ela tem uma história, cada pessoa ela é única e aprende a lidar com as situações difíceis de uma forma individual também, né? Enfim, então o que é mais importante é estar atento para esses sentimentos que vêm, né? O que é normal, né? Também se sentir triste, tudo isso que eu já falei é normal, né? Somos humanos, então quem é que não se abala diante de uma notícia, né, como essa? Então é natural que venha. O mais importante é olhar para isso e cuidar disso. Eu acho que o cuidado, a senhora coloca assim de forma tão interessante para quem está ouvindo a gente. O cuidado deve ser mantido. As pessoas devem procurar o médico, né? Procurar fazer todo o procedimento de exame, porque quando você precocemente descobre, até para cuidar é melhor, né, doutora? Então aqui fica a nossa orientação para quem está ouvindo a gente, para essa precaução, eu diria. A prevenção, né? Então o câncer, ele é prevenido, né? É possível uma prevenção, né? Claro, não é todo mundo... então as pessoas que estão com câncer, né? Ou que já tiveram câncer, é porque não se preveniram? Não necessariamente, né? Mas, enfim, se a gente previne, a chance... ela diminui, né? De ter um câncer ou de ser algo mais sério, mais grave. A prevenção, tanto para um cuidado precoce, como para você também... fazer os tratamentos antes que o problema esteja mais enraizado, que gere mais dano à saúde. Né? E assim, a gente fala também da alimentação, né? A gente sabe que a alimentação... existem estudos, não sei o que estou dizendo, eu já li alguma coisa nesse sentido, né, que contribuem. Né? Existem alimentos embutidos, por exemplo, né, que contribuem. Então, quanto melhor a gente se alimenta, mais também a gente está cuidando e prevenindo doenças, inclusive o câncer. A gente sabe que estresse também é algo que contribui, estresse, ansiedade. Então, cuidar da saúde mental também é uma forma de prevenção. Né? Eu queria que a senhora pudesse deixar, para quem está ouvindo a gente nesse programa, nessa quinta-feira, para todo mundo que está acompanhando a gente, pudesse deixar uma palavra, né, falasse para a gente aqui que acompanha o programa, da importância, qual a importância da fé nesse processo, doutora? Então, né, não tem como falar da minha mãe, minha gente, não tem, né? Ela deixou também, além de tantos exemplos e legados, ela deixou esse exemplo de fé. Acredito que esse processo de doença ajudou ela a se aproximar ainda mais da fé dela. Né? Então, ela já era uma pessoa de fé, mas assim, ela ficou mais próxima ainda. Né? Então, ela acordava de 4h30 da manhã todos os dias para fazer a quaresma do Frei Gilson. Então, mesmo no processo de doença, então ela acordava e fazia o rosário, né, todos os dias. Ela era sempre assim, em oração, né, sempre indo para a igreja quando ela podia ir. E muitas vezes ela ia com dor, e ela ia. E aí foi um exemplo, assim, né, a esperança dela e a fé, sabe, que ela ia ficar boa. Foi até o final. Impressionante, né? Foi até o final. E como essa fé dela, ela passava para a gente. Então, parece que ela dava mais força para a gente do que o contrário, né? De tão grande que era a fé dela. E eu tenho certeza que a fé, ela ajudou muito ela. Mais uma vez eu digo, não na cura, mas no processo, né? Nesse processo aí que durou 1 ano e 3 meses. Então, foi fundamental essa fé. Foi a fé que manteve ela acreditando, com esperança, de pé, fazendo as coisas dela, porque ela fez atividade física até quando ela pôde fazer. Ela fazia atividade funcional. Ela ia para a festa até quando ela pôde ir.
Então, ela fazia tudo até quando ela pôde. Então, e foi até quase o final. Até quase o final. Você olhava para ela, você não dizia que ela estava com metástase. Não dizia. De fato, foi uma mulher guerreira, assim. Enfrentou de cabeça erguida, né? Que deixou essa grande lição para a gente. Bom, doutora, bom demais ter a senhora de novo com a gente nessa quinta-feira, nesse programa bacana. Semana que vem a gente vai continuar. Vamos falar desse assunto, programa meia hora é muito pouco para a gente poder falar com tanta profundidade desse assunto. Então, semana que vem, a gente traz aqui o Ressignificando o Câncer. É importante para que você que está acompanhando a gente possa nos acompanhar quinta-feira que vem. Ok, doutora? Até a próxima quinta. Se eu ia falar professora porque eu estou o dia do professor. Pois é. Né? Então, eu estou ainda com o professor na mente. Mas obrigado, doutora. Eu que agradeço. Até a próxima quinta. Próxima quinta estaremos de volta com a doutora Liliane Dutra aqui na Câmara FM, nesse programa tão bacana, esse quadro tão bacana, e você acompanha com a gente. Eu vou para o intervalo aqui na rádio, você que está no YouTube, muito obrigado por nos acompanhar aqui. Daqui a pouco eu volto na Câmara FM no programa Jonas Silva. Continue com a gente.